10 ensinos de Salmos para abençoar a sua vida. Então, queridos, hoje eu quero trabalhar com você 10 principais ensinos do livro de Salmo. 10 principais. Nós temos 150 capítulos. Então, como eu já li várias vezes Salmos, eu posso te garantir que esses 10 principais ensinos vão estar distribuídos em todos os capítulos. A palavra salmo, ela vem do grego salmus, do hebraico, salmus, que significa louvor, que significa canção, que significa você cantar algo acompanhado por um instrumento musical, que na época então era a harpa. Hoje nós temos guitarra, hoje nós temos baixo, hoje nós temos bateria, mas naquela época era a harpa, um instrumento que era tocado ali. Então, salmo não tem nada a ver com algo de doutrinar pessoas, se bem que tem doutrina nos salmos. Salmo não é uma pregação, aqui não tem nada de pregação, aqui é quando o salmista recita um louvor a Deus ou sobre Deus. Tu não vai ver o Wesley Safadão em salmo, tu não vai ver a Anitta em salmo, tu não vai ver nenhuma música carnal descendo até o chão, muito pelo contrário, tu só vai ver pessoas subindo até o céu em salmo. Então, a verdade é essa, o salmo é isso. Então o salmo, ele vai te ensinar a como você ser alguém que louva a Deus com músicas. É com músicas. Mas é muito legal que você tenha certeza que você decorou um salmo ou não, você já se deparou em algum momento da tua vida com algum salmo. Já foi na casa da tua avó, que tinha aquele prato que tinha um salmo dentro. Já foi na casa do teu tio, que tinha aquele quadro, um salmo lá. Já foi lavar a louça, tinha um salmo no pano do lavar louça. Então você sempre cruza para algum salmo, né? Tem uma galinha assim e um salmo, né? Então você sempre cruza, você vai para uma capital, tem um outdoor com um salmo. Então, na verdade, Deus tem algo com o livro de Salmo. É um livro maravilhoso. É um livro do coração de Deus para o teu coração. É um livro, queridos, que vai tratar todas as áreas da vida. Ok, gente? Então, vamos lá. Vamos ao primeiro ponto, então, que eu quero trabalhar com vocês. O primeiro ponto é: Deus te criou. O primeiro ensinamento do livro de Salmos. Deus te criou. Você não é obra do acaso, mas criação divina. Pode colocar lá. Vamos ver o versículo. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Então, Salmo 139, esse eu tenho certeza que muitos conhecem. Tu criaste cada parte do meu corpo, me formaste na barriga da minha mãe. Gente, é muito interessante, quando você lê o livro de Salmos, você entende o seguinte, queridos, que é uma coisa tão óbvia. Nós na América Latina, nós aqui no Brasil, nós aqui perto, aqui no Ocidente, nós acreditamos facilmente, Pedro, que Deus nos criou. Somos evangélicos, alguns são católicos, outros são espíritas, e eles possuem esse entendimento fácil que Deus criou o ser humano. Mas pergunto para você, vocês teve uma aula de ciências, algum professor falou que você veio do macaco? Quem lembra? Quem já foi ensinado sobre isso? Muito bom. Muitos acreditam que Deus não criou. Primeiro, eles acreditam que Deus não existe. Primeiro ponto. Muito menos, então, criar o ser humano. Deus, não. Isso, as pessoas acreditam no qual sentido? Que o universo, que o homem, ele veio do nada. Né? O homem veio do macaco. O universo, então, veio de algo chamado Big Bang. Né? Explodiu tudo. Aconteceu uma explosão, que ninguém sabe explicar o que foi. Ninguém sabe explicar de onde vem a explosão. Mas aquela explosão fez acontecer tudo. Eu pergunto para os caras aí, mas da onde, quem fez essa explosão? Aí que está, nós não sabemos quem fez. Só sabe quem teve a explosão. É que nem o ateu que vai se despedir e fala, viu, que o Big Bang te abençoe. Mas na verdade, queridos, o ateu, o cara que não crê, Michel, em criacionismo, ele tem que ter muito mais fé do que nós. Uma vez eu estava na lancheria, eles me falavam assim, pastor, eu queria que tu conhecesse um amigo meu, que ele é ateu, ele é fera, eu sou crente, mas quando eu falo com ele, ele é top. Ele só me demora, ele tem toda a ciência na cabeça, tudo biologia, ele é topíssimo e ninguém derruba ele. Eu não, glória a Deus, então, que Deus ajuda esse cara aí. Daquilo ele entrou dentro da lancheria, né? E aí eu disse, olha aí, chega aí, conhecer o Edson aí. Vamos lá, deixa eu conversar, né? Eu sempre gostei de conversar com o ateu, porque eu acho muito bom isso. É muito fácil desmascarar um entendimento ateísta, bem fácil, né? Só que não é tão simples. É fácil, não é tão
Deus. Aí eu cheguei para ele, cara, senta aí, velho. Eu pedi para ele a ideologia dele. Ele falou, cara, eu acredito que o mundo veio do Big Bang, aquela mesma história, né? Darwin, né? Darwin é o cara, ele criou o evolucionismo. Eu acredito que o homem veio do macaco, cara, e que Deus não existe. Para mim, a religião é uma criação do homem para prender o psicológico das pessoas, para gerar medo das pessoas. A religião foi criada, Deus foi criado, Deus é um produto criado pela religião para tirar dinheiro do povo e para fazer, como o Karl Marx fala, ser o ópio do povo. Eu acho assim, beleza, então. Então, tu crê nisso? Creio. Eu pedi para ele assim, viu? Tu pediu um X, né? Pedi. Digamos que aquela mulher pegue o X agora e jogue no liquidificador a ervilha, a maionese, o alface, o pão, o hambúrguer, o queijo, que é isso que vai lá, mostarda, e bate no liquidificador. Como vai sair esse X na tua opinião? Ah, vai ser destruído, né? Não tem nem lógica. Mas tu comeria esse X? Você vai falar que não, você líquido assim não é bem, eu falei, mas é exatamente nisso que você crê. Ele, como assim? Tu crê que o mundo veio de um... Aí ele ficou meio sem chão na hora, mas eu pensei, só o começo, segura aí. Você entendeu que o mundo não pode, que o X não é normal, o X não é normal do bater, né? Eu ainda perguntei, mas digamos que você bate, sairia um X? Não, mas é nisso que você crê. Você crê que o mundo veio a explosão. Imagina essa maravilha, explode tudo no mundo. É muito sem lógica, né, gente? É muito sem lógica. Não tem lógica. Nenhuma lógica. Cara, isso aí é complicado. Mas tem pessoas que creem nisso aí. Tem pessoas que creem nisso. Acredita piamente nisso. Ensina nas escolas isso. Que o mundo veio e tal. E aí eu falei, beleza, cara. Então, você acredita então que tem uma pessoa que faz o X ali ou não? Sim. Como é que ela faz? Ela pega o pão, corta na metade, não é assim? Tudo planejado. Abre o pão ou não? Duas partes. Gente, a diferença do teu sanduíche pro X do alemão é quase zero. É que tu não tem paciência para ficar aprendendo métodos e ingredientes. O teu sanduichão que tu bota ali, tudo planejado por ti. Agora, bota sanduíche ruim então, né? Mas ele é o teu sanduíche. Tu faz, tu bota, tu fecha ele, daí tu faz uma torrada, né? Bota bastante queijo, faz bastante, cara, derretendo queijo. Você que criou aquele sanduíche. Você foi o criador do sanduíche. Gente, aí eu falei para ele assim, cara, tu crê que o homem veio do macaco? Creio. Então tá, cara, eu não vou te falar, mas a Bíblia diz que o homem veio do pó da terra. Mas eu não vou usar a Bíblia, eu falei para ele. Vamos para a ciência que você gosta tanto, para a química. Se você analisar a parte científica e química, o mesmo elemento do pó da terra, os mesmos elementos, é os elementos do corpo físico. E aí ele ficou assim, pois é, né? E assim a gente foi trabalhando. Aí ele chegou no final, depois de uma conversa com ele veio assim, Edson, eu não vou virar cristão. Mas você me convenceu, cara. Vou começar a pensar no que tu falou. Eu acho que o que tu está falando tem lógica. Então, gente, Deus, Ele fez todas as coisas de uma maneira perfeita. Outra coisa que eu conversei com ele foi a distância do Sol para o planeta Terra, a distância da Lua para o planeta Terra, é uma distância perfeita. Se fosse um pouquinho para frente, destruía tudo. Como que Deus vai botar um planeta suspenso no ar? A composição química do ser humano, a inteligência, o QI do ser humano, só mostra uma coisa. Alguém está por detrás disso. E esse alguém se chama Deus, amém? Então, se você entende no livro de Salmos que Deus te criou, você logo é contra o aborto. Se você entende que Deus criou você, veja, Ele não te criou do nada. Ele só criou um homem do pó da terra, que foi Adão. Todos nós fomos vindos desse homem. Não foi assim? Adão foi o privilégio de criar do pó. Todos os outros vieram da barriga da mãe. Querido, um dia você esteve na barriga da mãe. Um dia você esteve lá, pequenininho, crescentinho, saiu da mãe, e agora está aí. E um cara, às vezes, que nem você, diz, aborto legalizado.
Eu acho interessante que sempre os caras que querem aborto foram os caras que já nasceram, né? A injustiça social, né? Ele nasce e fala, matem os outros. Tipo, não é injustiça, né? Mas se você de fato é alguém que entende que Deus te criou, você vai ser um defensor da vida, né? Você vai, amém, gente? Você vai ser um defensor. Aí quando o cara pensa, a morte, isso aí vai só vir para incomodar, vai te dar despesa, vai só te incomodar, vai virar maconheiro. É uma pessoa que não entende criacionismo. Então você não pode, em hipótese alguma, se levantar a favor de algo assim. Você tem que defender a vida. Mas onde eu quero chegar principalmente aqui, querido, se Deus te criou, Ele entende exatamente como você funciona. Deus entende exatamente como você e eu funcionamos. O problema do homem hoje é algo chamado humanismo. O que é humanismo? Bom, eu preciso entender por que eu estou na Terra. Eu vou olhar para mim mesmo agora. Eu vou descobrir dentro de mim por que eu estou na Terra. Aí alguns caras, não, eu vou tentar num psicólogo para me ajudar a descobrir por que eu sou assim. E você tenta fazer de tudo para ir para o homem, para ele te responder, quando na verdade eles não te criaram. Eles podem no máximo te ajudar e no máximo te melhorar, mas responder por que você está na Terra eles não vão poder. Como alguém criou um produto, alguém criou esse teclado, tem um manual de instruções. Se você ler o manual e ainda não entender, fale com quem criou, ele vai te ensinar tudo. Aí a questão do salmo é o seguinte: Deus criou você e a mim. Se você não está se entendendo, pare de olhar para você, olhe para Deus. Olhe para o teu lado, olhe para o teu lado, assim, fale com Deus. Ele te criou. E nele você vai se entender. Isso o salmo vai dizer. O ponto 2, vamos lá, gente? Vamos lá, vamos correr. Deus te ama. O amor de Deus por você é incondicional, queridos. Dê graças a Deus, ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quando nós entendemos que Deus nos ama, é interessante, você vai ver inúmeras vezes o salmista dizendo que o amor de Deus dura para sempre. Queridos, quando Deus te ama, nós já falamos várias vezes isso, mas no Salmo vai deixar bem claro isso. Não há nada que você possa fazer de tão maravilhoso que Deus vai te amar mais. E não há nada que possa fazer de tão horrível que Deus vai te amar menos. Deus te ama do mesmo jeito sempre. Não importa se tu é crente, não importa se tu é desviado, não importa se tu é heterossexual, homossexual, drogado, não interessa o que você está fazendo. Deus ama todos de maneira idêntica. Amém, queridos? Você nunca vai ver Deus falando assim, eu amo mais esse cara aqui, do que não. Você vai entender que no mundo existem aqueles que amam mais a Deus. Mas tu nunca vai ver Deus dizendo, amo mais esse cara aqui, não, ele ama todos igual. Todos igual. Gente, quando o Natanael nasceu, eu tinha um questionamento comigo. Já estava o Benjamin ali, né? E daí veio o Natanael. Eu ficava pensando, cara, quando o Natanael nascer, como é que meu coração de pai vai agir? Será que eu vou amar mais ele do que o Benjamin? Vou amar, quem sabe, menos ele? Fiquei daquela, como é que é o segundo filho? É um amor diminuído, é um amor maior, é um amor igual? Fiquei naquela, Rodrigo. E aí Deus me mataria a curiosidade no dia do parto da minha esposa. Eu estava no hospital de novo, eu lá, né, esperando sair para fora, meu segundo filho. Né? É muito legal. Tira a foto agora, pai. Agora pode tirar foto, né? Agora pode gravar um vídeo. Eu mandei para as mulheres gravar um vídeo, eu mandei meu filho, né? E aí, gente, quando ele veio e eu pude pegar ele, né? Eu senti o mesmo amor igual pelo Benjamin. Foi o mesmo, era como se eu estivesse pegando o Benjamin no colo. Eu olhei pro olho dele, cara, não mudou nada do meu amor do Benjamin para ele, foi a mesma coisa, foi igual. Não tem como eu dizer, cara, eu amo menos Natanael porque ele veio depois. Eu não amo mais porque agora ele é um novato. Não, simplesmente o coração meu paterno, o amor ele foi igual, igual. Aí Deus foi falar comigo, cara, você entendeu agora? Eu amo todos igual. Não importa se é a geração atual ou se foi a geração antiga, se é velho ou novo, eu amo todos igual. Aí Deus falou, ministrar no meu coração, eu amo todos, independente de qual estado eles estejam. O meu coração pelo homem é o mesmo. Só que o problema é o coração do homem por mim. O problema nunca foi Deus para com o homem. O problema foi o homem para com Deus. Deus ama você tanto, ama a mim tanto,
que Ele deixa nós livres para fazer o que nós quisermos com nossa vida. E aí, se você escolher caminhos errados, e as tragédias virem, as colheitas virem, por favor não diga, por que Deus permitiu isso se Ele é amor? Não. Vamos corrigir essa frase. Deus permitiu isso porque Ele é amor. As pessoas gostam de culpar o amor de Deus. Rapaz, tem uma coisa, não pode culpar, é o amor de Deus. Porque para você pegar a tua vida e fazer o que tu fez com Ele autorizando, isso é o maior amor que poderia existir. Se Ele te controlasse, se Ele te segurasse, se Ele fosse um ditador que puxasse pelo cabelo, não faça isso, aí sim não seria amor. Então, queridos, nós vamos entender no livro de Salmos que Deus, Ele me ama. Mas a questão é o seguinte: você ama a Deus? As tuas atitudes amam a Deus? Certa vez fala assim para Jesus: eu te amo, lindo tu és. Aí Jesus: beleza, mas obedeça os meus mandamentos. Ah não, isso aí não, cara, você me chama de lindo. Me prostrar em adoração a ti. É legal nós adorarmos a Deus como lindo és, poderoso Deus, cantarei teu amor para sempre. Mas sabe que Deus mostrou que Ele te ama? Te deu um buquê de flor, meninas. Jesus pegou, vou mostrar para as meninas, para todas as minhas filhas o quanto eu amo. Um buquezão de flor. Vou mostrar para os meus filhos o quanto eu amo. Deus jogou um monte de coisa no videogame para os adolescentes. Ou dinheiro, Deus derramou dinheiro. Ou escreveu no céu assim: eu amo o planeta. Que emoção, Deus é top. Imagina os anjos segurando umas faixas assim. Eu amo os humanos todos do planeta. Não, sabe o que Ele fez? Desceu aqui, apanhou por ti, morreu por ti e ressuscitou por você. Amor é algo prático. Sem isso não há amor, há apenas uma ilusão. Aí Deus te ama de maneira prática e Ele pergunta para você e para mim essa noite: na maneira prática, Napa, eu estou amando a Deus? Continue louvando, continue dizendo quanto Ele é lindo, faça, tem que se ter esse tempo de adoração. Mas com a tua vida você tem mostrado amor por Deus. Esse é o ponto de Salmo. Ponto 3, vamos lá. Deus te abençoa. Olha que legal, baseado em Salmo: busque a Deus e as bênçãos dele te buscarão. Mais um. E vocês sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Gente, quando a gente fala em bênção, é bem interessante, porque bênção na Bíblia significa o seguinte: vem de barbaracá hebraico, que significa um favor, um presente, algo que Deus pega na mão dele e te dá. Isso pode ser emprego, isso pode ser um casamento, isso pode ser algo financeiro, isso pode ser um livramento, isso pode ser uma unção, pode ser várias coisas. É quando Deus decide te dar algo. É quando Deus decide impor a mão dele sobre você. E aonde tu bota a mão é abençoado. Aonde bota o pé é abençoado. Você vai crescendo, você vai se desenvolvendo. É as bênçãos do Senhor. É quando Deus te dá alguma alimentação diferenciada, uma casa, um carro. Ele faz você ter o que você quer. Isso é isso. Você está sendo abençoado por Deus. Mas a grande questão, queridos, que o salmista vai dizer é o seguinte: por mais que Deus me abençoe, Juliana, ele fala, por mais que Deus me dê tudo, eu quero ter o Deus das bênçãos antes das bênçãos de Deus. E aí ele vai te dizer o seguinte: Deus, eu amo o Senhor. O Senhor pode tirar tudo que eu tenho, mas não retira de mim o teu Espírito, porque é o Senhor que eu quero. Eu tendo o Senhor, eu não preciso de mais nada. Por isso que Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tendo o Senhor, eu não preciso de bênção. Porém, quando eu busco, como Jesus disse, buscarei o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas acrescentadas. Numa teologia para esse século, busque a Deus das bênçãos, e as bênçãos de Deus buscarão você. Aí que funciona. Então, gente, Deus, Ele quer te abençoar. Certa vez Jesus Cristo estava no deserto e Ele pensou: vou abençoar esse povo. Quantos pão tem aí? Quantos peixes tem? 5, tem 2? Vamos lá, dou graças, dá pão dessa galera. E deu pão para todo mundo.
As bênçãos do Senhor foram para todo mundo ali. Aí lá na frente ele diz: gente, agora é o seguinte, agora eu queria que vocês me conhecessem um pouco melhor. Vocês comeram aí das bênçãos? Sim, então agora é o seguinte, agora eu quero falar de mim. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim, ainda que tenha fome, nunca vai morrer. Eu sou o pão da vida. Comam de mim que vocês vão viver eternamente. Aí os caras, não entendi. O que eu quero dizer com isso? Não, quero dizer que eu queria que vocês se comprometessem comigo, não só com as minhas bênçãos. Eles caras, então tchau, e vazaram. Mais ou menos 4.900 e poucas pessoas foram embora. Só ficaram os 12 discípulos. Imagina Jesus, tinha uma igreja de 5.000 membros. Em um dia foi para 12. Mas Pedro, nós estamos orando direto para crescer, perdemos quase mais que metade. Né? Jesus olha para Pedro e fala assim: e vocês? Também querem as bênçãos? Mas não querem do Deus as bênçãos? Podem se retirar também. Aí Pedro fala: para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Olha que lindo, só quero você. Porque você tem palavras de vida eterna. Então, gente, o segredo teu para você ser abençoado não é você ir atrás de bênção. Você vê que tem muitas pessoas que elas procuram as igrejas, né, para serem abençoadas. Elas querem uma bênção, elas querem uma reclamação, elas querem uma grana, elas querem um casamento, elas querem uma cura. Não tem problema se as pessoas quererem isso, é bênção. Jesus recebe todas. Só que o problema, quando elas recebem a cura, elas vazam embora. O que eu atendi de casal já que estava para separar, estava no caso de polícia. Trabalhei, se restauraram, saíram da igreja. Pastor João, obrigado aí, conseguiu uma bênção aí, valeu. Por que isso, queridos? Porque são pessoas que estão buscando a bênção. E quando elas conseguem a bênção, elas abandonam Deus da bênção. Agora, se você está firme com o Deus da bênção, eu digo para você o seguinte: você não precisa ir atrás de bênçãos. Você não precisa ir atrás. Gente, eu já vi pessoas que são desempregadas e mandando currículo e fazendo tudo para ter um emprego. Meu Deus, Senhor, por favor, me ajuda. Senhor, por favor, abre a porta, repreenda a porta fechada, repreenda o espírito de desemprego, e não tem emprego. Eu falei: cara, tu tem buscado a Deus nesse teu tempo desempregado? Acho que tem buscado a Deus. Pois é, cara, estou desempregado. Seria uma chance, quem sabe, ler mais a Bíblia, buscar mais a... tá bom, então, vamos fazer isso então. Daí começou a buscar Deus, né? Ligaram. Ei, vem aqui no RH, tá tanta hora, tá desempregado. Quando eu busco Deus, a bênção me segue. Amém, queridos? Mais um ponto 4, vamos lá? Deus te perdoa. O perdão de Deus nos possibilita começar de novo. Isso é muito importante também nós sabermos que no livro de Salmo vai dizer isso. Olha lá: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não acham falsidade. Quando eu não confessei meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Queridos, é natural que tanto você como eu vamos em algum momento cair, vamos em algum momento pecar, vamos em algum momento transgredir. Deus não quer isso, nós devemos não fazer isso, mas pode acontecer um dia de um de nós cair, fazer algo errado. E aí, queridos, o único jeito para que você consiga seguir em frente é você olhar para Deus e Deus dizer para você assim: ei, quem está te condenando aqui? Eu não condeno você. Vá e não peques mais. Quando Deus nos perdoa, Ele sabe que pode existir vários tipos de pecado, várias coisas desastrosas. A Bíblia fala que Davi, ele cometeu um adultério com uma mulher chamada Betseba. Ele tinha várias mulheres, naquela época era autorizado ter várias mulheres, e Urias só tinha uma. E ele foi e tomou para si aquela mulher. E numa ação de desespero, ele fez com que esse homem morresse numa guerra. E aí, o profeta Natan chega e fala assim: Davi, digamos que tem um homem aqui, na verdade existe um homem aqui, que tinha uma ovelhinha só, e tinha um outro vizinho que tinha várias ovelhas. Veio um povo de fora para fazer uma janta. Aquele que tinha mais ovelhas mandou matar a ovelhinha do cara, e fizeram a janta. O que tem que fazer com esse cara, rei Davi? Matei ele.
o profeta diz: esse homem é você. A partir dali, queridos, se você ler o livro de Salmos, o livro também de 2 Reis, 1 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, onde você vai ver a trajetória de Davi, Davi foi um sucesso total, até no momento que ele comete esse pecado. Ele por um momento tenta se esconder de Deus, ele por um momento tenta esconder os seus pecados de Deus, mas ele começa a perceber que começou a doer seus ossos, doer seu corpo, doer seu físico, sua cabeça. Ele tentou por um momento fugir da presença de Deus, ele tentou por um momento não admitir que ele pecou, ele tentou por um momento não reconhecer o seu pecado, ele começou a perceber que os seus ossos doíam. Aí ele falou: ei, chama um músico aqui, quem toca harpa aí, vem aqui. Enquanto calei os meus pecados, começou a cantar, Kelvin. E ele entendeu que enquanto ele fugia do agir de Deus, ele foi ficando doente. Gente, eu atendo pessoas toda semana assim, cara. E não tem outra. Pessoas que sempre vivem doentes, a maioria, não todas, tá? A maioria possui pecado não confessado. Calaram seus pecados, fogem de Deus. Aí a Bíblia fala que Davi não aguentou mais e disse: Senhor, pequei contra ti. O Senhor pode me perdoar? E Deus pega e diz: Davi, você está perdoado. Davi fica feliz. Aí Deus diz: uma pena, filho, só tem uma coisa: todo pecado é uma plantação, e o nível do teu pecado vai ser o nível da tua consequência. Então você vai colher algo gravíssimo dentro da tua família. A Bíblia diz que um filho estuprou a filha de Davi, o outro matou o outro filho, deu uma bagunça na família. Um dos seus filhos, chamado Absalão, tentou matar Davi. Foi a vida de Davi nunca mais foi a mesma, nunca mais. Mas ele olha para Deus e diz: Deus, eu estou sofrendo por causa do meu pecado, mas uma coisa eu sei, que o teu Espírito não vai sair de mim mais, porque eu recebi o teu perdão. Amém. Aí ele diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa habitar no templo de Deus todos os dias da minha vida. E Deus deu a oportunidade para Davi, queridos, recomeçar a sua vida. O perdão de Deus não é só bonitinho: obrigado pelo teu perdão, Senhor. Não, o perdão de Deus é uma chance de você poder levantar da onde você estava caído e recomeçar a tua vida, recomeçar a tua história. Ponto 5, vamos lá. Deus te corrige. Uma das maiores provas de amor por nós é a sua correção. Gente, é interessante, né? Vivemos uma geração aqui que diz que não pode dar palmada, diz que não pode dar varada, né? Mas vou perguntar para vocês aqui de Panambi: quem já tomou palmada na mãe em varada? Levanta a mão. Olha aí, olha Deus aí. Me pergunto, caiu um pedaço, você ficou... Quem já tomou aquela chinelada que a tua mãe chamou da arco-íris? Estava na praça e te deu na cabeça a chinelada. Rapaz, se tem uma coisa que Deus usa, é a havaiana, né, mãe? A mãe pega a asa para mais escapar, mas joga pro ar e bota o anjo, vai levando a havaiana e pá! Né? Se tem alguém que Deus usa, é mães. Mas, gente, quem já tomou essa havaiana? Tenho certeza que você hoje é uma pessoa sociável, uma pessoa querida. Quem sabe não. Mas aí é você e Deus que não aproveitou a correção. Eu tenho certeza que você é uma pessoa querida, uma pessoa simpática, uma pessoa que está trabalhando, está indo atrás do seu salário, não está pichando o muro, não está quebrando o vidro, não está fumando maconha, não está cheirando cocaína. Certamente você foi corrigido e isso te fez bem. Infelizmente tem pais que não corrigem seus filhos. Aí o filho apronta: filho, não tem nada a ver isso aí, só não faz mais, tá? Papai te ama, tá? Aí a filha apronta: filha, você é tão linda, viva como você quiser, tá? Mas não esquece a mamãe, tá? Gente, são pais que não corrigem e transformam essas pessoas em monstros. Em monstros. Então, olha o salmo, olha que salmo legal, gente.
faz-me ouvir outra vez os sons da alegria e felicidade, né? E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Olha só. Gente, não sei você, mas eu já fui destruído por Deus várias vezes. Deus pegar e me quebrar, me chutar. Muda aí. Não sei se você já foi esmagado e quebrado por Deus. Uma vez eu estava em Curitiba e tinha um irmão comigo e eu fiz esse devocional. E aí eu fui compartilhar esse devocional com o irmão. Eu falei, cara, olha só, deixa eu entender um texto aqui, cara. Eu quando eu faço devocional, eu gosto de compartilhar com pessoas, né? Aí ele teve esmagado. Ele começou a chorar. Agora eu entendi, cara. Deus está me esmagando pro meu bem, cara. Eu é. Gente, um provérbio japonês é espetacular. Deus permite você tropeçar uma pedra agora. E Ele te bate por isso. Ele te dá varado por isso. Para que você não caia num precipício amanhã. A correção de Deus, através de seres humanos, através do teu pai, através de líderes, Ele tem o poder de fazer você ter medo de cometer de novo aquilo, e aquilo salva a tua história. Então, quando Deus te esmaga, Deus te corrige, é para o teu bem. Às vezes eu não vou apertar um discípulo, Pedro, eu vou afastar alguém, está em disciplina uma pessoa. Você só não fala no culto aqui, tá? Porque a gente tem uma igreja que se trabalha nos bastidores, né? Eu leio Provérbios. Aí, vamos ler Provérbios, filho? Deus ama e por isso Ele corrige. Deus sabe, amém, pastor, é isso aí. Daí, mas é o Antigo Testamento, sem problema. Ele abre Hebreus e cita Provérbios. Deus é um pai que, por amar os seus filhos, Ele o quê? Corrige. Aí o discípulo fica, mas aí, vai, agora já era, eu acho que estou ralado aí. E não dá outra. Eu só oro abençoando o tempo de afastamento. Mas por que isso, gente? Porque se você ama alguém, você corrige. E Deus, por te amar, Ele te corrige. Mais um ponto, sei, vamos lá, vamos correr lá, vamos correr. Bastante ponto aí, vamos terminar isso aqui. Deus te ensina. Sua melhor sala de aula que você irá participar será a sala onde está o trono de Deus. Gente, a minha maior faculdade que eu fiz na minha história, minha melhor escola que eu tive, não foi a fundamental, não foi o ensino médio, não foi minha faculdade e não foi minha pós. A minha maior faculdade foi ter lido a Bíblia. O que fez eu ser hoje quem eu sou não teve influência humana nenhuma. Contribuíram. Tive professores, tive pastores, tive líderes. Gente, com certeza tem seu valor. Mas as coisas que eu aprendi lendo a Bíblia, foi o próprio Deus que me ensinou. Então, se você tem algo que você deveria fazer, é você ler toda a Bíblia. Quando eu li a primeira vez toda a Bíblia, eu nunca mais fui o mesmo. Eu lembro que eu terminei a leitura da Bíblia. Estava eu em Apocalipse 21. Li tudo. Fechei a Bíblia. E fui ver que dia que era. Era 7/7/2007. Nunca mais me esqueci do meu primeiro dia que eu li toda a Bíblia. Então, gente, quando você lê a Bíblia, Deus te ensina a viver nessa terra de um jeito que só Ele vai te ensinar. Você tem que ter teus próprios devocionais. Você tem que ter tuas próprias revelações. E Deus vai te ensinar. Mais um ponto certo lá. Deus te fortalece, do Senhor vem a força de sua vitória. Você vai ver o texto? Agora sei que o Senhor dá vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com poder salvador sua mão direita. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Isso é uma história muito legal, que um homem e Deus caminhavam na praia, né? E sempre estavam lá as 4 pegadas deles. Certa vez o homem passa por um momento muito difícil na vida dele, uma dificuldade muito grande, e aí ele percebe que só está as suas pegadas no chão. E ele fala, olha só, Deus, no dia que eu mais precisei, você não esteve comigo na praia. Aí Deus olha e diz, você conhece a história?
Não. Esse trecho eu carreguei você no meu colo. Eram os meus pés. Então, gente, vai ter momentos na tua e na minha vida, e ninguém escapa disso, que você vai ter aflições, você vai ter crises existenciais, você vai ter medos, inseguranças, você vai ter momentos da tua vida que nem você vai conseguir se entender o que está acontecendo. Você pode ser atingido por depressões, ansiedades, você pode ser atingido por isso. Nós cristãos temos que começar a parar de espiritualizar tudo e chamar de depressão de coisa do diabo. Depressão não tem nada a ver com o diabo, depressão tem a ver com alma. Depressão é uma pressão para baixo. Algo aconteceu, pode ser que o diabo agiu sim, mas algo aconteceu e aquela pessoa foi em depressão. Gente, Davi estava em depressão. Sabe que salmo? Quando diz o seguinte: ei, por que você está inquieta dentro de mim, ó minha alma? Aquiete-se aí dentro, porque eu confio no Senhor Deus Todo-Poderoso, e Ele vai resolver a minha questão. Profeta Elias, ele está com medo, vai para a caverna, entra em depressão e pensa até em se matar. Aí Deus vem com um silêncio profundo e fala: Elias, eu posso te tirar dessa caverna se você confia em mim. Sai dessa caverna. Gente, algumas coisas na tua vida não vai ser remédio que vai resolver, não vai ser psiquiatra que vai resolver, não vai ser psicólogo que vai resolver, não vai ser pastor e nem igreja. Tem coisa que só Deus vai resolver. Uns confiam em carros, dinheiro, outros confiam em cavalos, circunstâncias, mas eu confio no Senhor. Tem coisa, querido, que você só vai sair de alguns tipos de fraqueza, de alguns tipos de medo, quando você dobrar teu joelho e dizer: Deus, a partir de agora eu não consigo mais. Eu entrego tudo para o Senhor. Eu entrego tudo. E aí Deus vai te fortalecer. O próprio Jesus disse no Novo Testamento: no mundo tereis aflições. Não é no mundo alguns terão, ou no mundo tereis. Pronto, tereis. Mas tendo bom? Eu venci o mundo. Eu venci o quê? As aflições que me atingiram. Em Deus pode vencer a aflição que te atinge. Amém, queridos? Muito bem, mas Deus, ponto 8, te provê. O Deus da visão é o mesmo da provisão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado nem seus filhos mendigando o pão. Nós já trabalhamos aqui, mas vale a pena falar que o livro de Salmos nos ensina que Deus, ele tem um pacto com os seus filhos e filhas para saciar com garantia as tuas necessidades. Vontades que você tem, pode ser que Deus sacie ou não. Se a vontade que você tem de ter algo bate com a vontade dele, você vai ter. Se a vontade que você tem de ter algo não bater com a vontade dele, você não vai ter. Gente, se você perceber, se você for no meu escritório, e você vai ver ali então um quadro que eu tenho $1 dentro de um quadro. E tem um versículo que Jesus mandou 5.000 pessoas sentarem e ele multiplicou os pães e os peixes. Lá tem $1. Uma vez eu estava orando e falei: Deus, o projeto que o Senhor me deu é plantar a igreja no planeta inteiro. Vai durar gerações e gerações até o Senhor voltar. Esse é o projeto. Só que assim, Deus, vai dar grana isso aí. Tem que ter grana, tem que ter investimento alto. Eu tenho um sonho, gente. O meu sonho, milhões e bilhões não resolvem. Ok? O dia que eu botar o meu sonho, na verdade eu só falo relances do que Deus me falou. Mas se eu for colocar detalhes do que tem na minha cabeça, tem que ser zilhões de reais. Zilhões. Aí eu falei: Deus, muito bem, o Senhor me deu um projeto top, é isso aí. O povo do Plente comprou essa ideia. Só que Deus, o Senhor precisa nos dar garantia que o Senhor vai prover, que o Senhor vai dar provisão para isso. O Deus da visão é o mesmo Deus da provisão. Então, se Deus deu um sonho, se Deus deu um projeto, se Deus deu uma missão, é uma visão, certo? Ele vai te prover. Mas você tem que crer nisso para que aconteça, né? Mas vamos lá. Penúltimo ponto, já estamos finalizando. Deus te protege. Quem ama, protege.
Por isso a proteção de Deus sobre nós é total. Agora vai entrar o Salmo 91, que a gente citou aqui. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao seu Senhor: Deus, meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Gente, falei hoje de manhã, eu quero citar aqui. O que é legal da proteção de Deus, gente? Meu filho gosta de sair do nosso terreno lá. Ele gosta de caminhar. Ele vai caminhando, ele ama caminhar, né? E daí hoje eu percebi nele que ele ficava só olhando para a escada. Tem uma escada gigante para baixo, que se cai lá já era, né? Já quebra dentro, quebra dentro, aquela coisa, né? E ele ficou me olhando assim, ele fitou a escada lá. Eu liguei, vai querer ir para a escada. Eu não tenho o que você fazer, né, Léo? Brincar no teu carro, se eu brincar com nós, tipo assim, vou distrair o pai e vou distrair o Léo. Quando eles der brecha, eu passo. Aí eu fiquei ligado no tempo, eu já comecei a botar o meu pé para trás, né? E o meu passo para trás. Ele começou, aí quando eu vi, estava lá na escada. Ele conseguiu sair, o Léo viu, meu Deus, meu filho! Eu tirei de um bico, cavaleta assim. Aí, também, não foi no trevido, né? Eu gosto de cinematografar a cena. Eu peguei ele e falei: filho, não deve ir não. Tanto essa palavra primeiro ele aprendeu a falar não, né? Não vá. Aí beleza, ele, tá bom. Ele começou a olhar, tipo assim, não vou. Daqui a pouco ele fitou de novo. Mas é um troço assim, sinceramente, estou buscando em Deus o que é isso aí. Tu fala não. E mesmo assim, eles, tipo assim, num desafio, te desafiando, entende? Uma coisa que eu nunca vi, eu expulso demônios, mato com Satanás. Aí teu filho de 1 ano e 10 se desafia. Eu viu, mas o que é isso? Peguei de novo ele. Mas por que eu faço isso, como o Cássio tem 2 filhas também faz sempre? É porque eu odeio meu filho, não quero que ele goste de escadas? Ou não quero que ele caia de bico com sua boca, eu não curto que ele sangre com seus dentes? É porque eu preciso proteger ele, porque eu amo ele, e o que depender de mim, eu vou guardá-lo. É assim que Deus te vê. Quando Deus fala para ti assim, não, e você fala: Deus, tu não vai com a minha cara, é isso? O cara é bonito, né? A irmã, né? Bonito, boa pinto, tem dinheiro, fala bem, ora e lê a Bíblia. E Deus fala: não. Eu vou igual a Deus. Aí tu, sem perceber, tu casou com aquilo que se chama de mequetrefe. Nós queremos lançar um filme chamado The Mequetrefe. Não perca. Ele está em todos os lugares. Mequetrefe, dia 22 de julho nos cinemas. The Mequetrefe. Gente, o não de Deus para você não é que ele te odeia, é porque ele quer livrar você de algo. E aí que joga a proteção. Mas como você não é criança, não é que nem o Benjamin, que é obrigado, porque às vezes Deus faz dessa, às vezes Deus se atira em nós e não deixa. Mas a maioria das vezes ele só fala: não vai. Isso não vai deixar você quebrar a cara. Aí está jogada, então siga o que Deus te fala, né? Ponto 10, vamos finalizar então, ponto 10. Deus te promove. Deus honra quem o honra. Olha que legal esse Salmo 23, gente. Preparas um banquete para mim, à vista dos inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão por todos os dias da minha vida e voltarei a casa do Senhor enquanto eu viver. Gente, é interessante que Davi, ele era pastor de ovelhas, e quando ele precisava levar as ovelhas para um pasto verdejando, ele precisava passar por um vale, que na época tinha o nome de Vale da Sombra da Morte. Ele precisava levar as ovelhas ali, num vale bem escuro, para as ovelhas tinham que seguir certinho o pastor. E quando ele chegava num verde vale, num vale com gramas verdes, com pastos verdes, ele botava as ovelhas para pastar ali. Só que ali tinha lobo, tinha urubu, tinha tudo que é bicho peçonhento. E ele então fazia o quê? Ele ungia a cabeça das ovelhas, o focinho das ovelhas, para os bichos peçonhentos não chegarem nas ovelhas. E ele ficava espantando os urubus, espantando os lobos, para que eles não pegassem as ovelhas enquanto eles estavam comendo. E aí ele fala o seguinte: Deus, assim como eu protejo as minhas ovelhas e preparo o pasto delas diante de pessoas, de animais, aliás, que querem matá-las,
o Senhor prepara um banquete. O Senhor me promove diante daqueles que me odeiam. Gente, Deus, Ele tem um pacto com aqueles que honram a Ele. Se você é uma pessoa que honra a Deus, independente se as pessoas vão gostar ou não, se você fez um pacto com Deus, eu vou fazer o que Deus me manda, não importa se os homens vão gostar, se as pessoas vão gostar, e você honra a Deus, tenha certeza que Deus vai te honrar em público várias vezes na tua vida. Deus vai te honrar. E Ele vai fazer, inclusive, aqueles que torciam por tua derrota, torciam por tua queda, ver você se alimentando das bênçãos que Ele vai te dar. Amém, queridos?